Bom, companheiros, nos acontecimentos desta semana, nós temos aí dois elementos que são fundamentais para entender, não só entender efetivamente, né, o que está acontecendo no país, mas para ter definir um terreno, né, claro para a ação política, né? Esses dois elementos aqui, eles estão bastante relacionados, né? Queria chamar a atenção sobre os dois elementos em primeiro lugar. Um é que, nós vamos explicar na sequência cada um deles, né? Um primeiro é que começam a se manifestar, depois do período aí de recesso nacional, que é o período das festas, etc. e tal, né? Nós ainda não atingimos o carnaval, mas pelo jeito o carnaval vai cair no período onde a atividade já começa a se desenvolver, a ficar mais quente, né? Com a volta às aulas, com a retomada do trabalho do Congresso, o pessoal voltando de férias, essa coisa toda, começa a se manifestar aí muito claramente uma tendência de luta contra os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo e que está ameaçando o governo Bolsonaro, né? Nós já temos aí uma série de categorias sindicais que começam a se movimentar para a luta, né? Nós temos os funcionários municipais de São Paulo, né? Nós temos funcionários em vários outros estados do país que estão realizando assembleia, estão se mobilizando, né? O funcionalismo é um dos setores mais diretamente atacados pela política governamental, que é seguida também pelos governos estaduais, né? Na realidade, essa política não é bem uma novidade, porque os governos estaduais já vinham atacando intensamente os professores estaduais, os funcionários estaduais, municipais e tal, né? O que acontece agora é que existe uma tendência à intensificação desses ataques, e nesse momento aqui, né, ao contrário do que muita gente estava esperando, nós temos aí uma tendência também à reação política contra esses ataques. O que é muito importante, né? Essa reação política, que começa a se esboçar, mas que é muito clara, né? Se nós formos observar nacionalmente, fica absolutamente definido que aquele primeiro momento da eleição do Bolsonaro, que provocou uma ressaca política muito profunda, né? Que provocou um clima de terror no meio da esquerda e de setores do movimento popular, ele vem sendo substituído por uma tendência à mobilização, né? O que é uma coisa natural que aconteça, né? Até porque o movimento operário não sofreu nenhuma derrota importante, né, nas suas lutas, não foi duramente reprimido em nenhuma oportunidade, então é natural que essas tendências comecem a se manifestar agora, né? Esse primeiro dado da situação política, ele é decisivo, ele é fundamental, porque nós temos que basear, né, toda a política de oposição ao governo Bolsonaro nos dados reais da situação. Não podemos ter uma política imaginária. Se não há uma tendência de luta da parte dos trabalhadores, né, de determinados setores dos trabalhadores, se não há uma tendência de luta geral, não é possível elaborar um plano de luta contra o governo, né? Esse me parece que é um dado chave da situação. O segundo dado da situação que nós temos que analisar, que está ligado a esse, é que ao mesmo tempo em que começam a se manifestar tendências à reação ao governo Bolsonaro, à política da direita de um ponto de vista geral, né,
nós vemos também que no interior da esquerda se manifesta uma forte tendência à conciliação com o bolsonarismo, com a extrema-direita, com a nova etapa política, né? Então, nós temos que discutir esses dois aspectos interligados, eles estão totalmente interligados, no sentido de mostrar que, na realidade, as direções políticas estão defasadas em relação estão levando adiante uma política errada, naturalmente, né? Uma política que é uma política de derrota, que é uma política desastrosa, mas ao mesmo tempo, isso é importante, estão levando adiante uma política que está defasada em relação à tendência real dos acontecimentos, né? Quer dizer, num certo sentido, né, nós temos vários exemplos aqui que são interessantes. Vários setores acham que a vitória do bolsonarismo ela é uma coisa que acabou definitivamente com a possibilidade de reagir à política da direita. E estão embarcando numa política de completa conciliação com o bolsonarismo, né? Isso daí tende a gerar uma crise no interior de determinados setores da esquerda, ao mesmo tempo em que serve momentaneamente como um freio adicional à mobilização geral dos trabalhadores, né?